capítulo 16. Nós já cantamos parte desse texto aqui, já foi declarado algumas vezes aqui, e eu quero me unir a essas vozes, né? E declarar aqui Mateus 16, do 13 ao 19, e o tema dessa pregação, dessa ministração, é as portas do inferno não prevalecerão. Você pode repetir comigo? As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. E eu vou fazer uma pergunta para você. Que coisa vivente nessa terra é maior do que a terra inteira? É iluminada como a lua, é brilhante como o sol, é formidável como um exército com bandeiras, é poderosa, conquistadora, ela está sentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo, ela é noiva do Rei do Universo e ela é firmada unicamente pela verdade. Quem é? É a igreja. E aqui Jesus ele vai falar da igreja, a maior profecia já ouvida de todos os tempos. Está aqui em Mateus 16. E nós vamos ler a partir do verso 13. Que diz assim: Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pai, tua palavra mais uma vez é lida e ministrada aos nossos corações. Essa palavra é poderosa, Senhor. Essa palavra é que firma a tua igreja nela mesma. Porque a tua igreja, ela é firmada na verdade. E eu te louvo porque tu estás aqui, Senhor. Há uma liberdade nessa casa. Há uma liberdade, Senhor, a tua presença é real, a tua presença é manifesta, Senhor, nesta casa. Nesses 16 anos de celebração, o Senhor tem sido celebrado e nós te adoramos e te exaltamos. E declaramos que só tu és digno dessa honra, dessa glória, Senhor. Porque tudo o que tem acontecido é porque o Senhor está à frente. É porque o Senhor tem dado a palavra de que as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre a tua igreja. E eu oro pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração um pouquinho mais nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, segunda narrativa aqui de Mateus, Jesus pega os seus discípulos e leva eles lá para o norte de Israel. Jesus leva eles lá para uma região chamada Cesareia de Filipe. E lá nessa região, Jesus começa a conversar com seus discípulos e ele lhes faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem dizendo: alguns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou, ou que tu és Elias, que tu és algum dos profetas como Jeremias e até como Moisés. E Jesus então olha para os discípulos e pergunta a eles: e vocês quem dizem que eu sou? E enquanto os discípulos estão refletindo naquela pergunta, Pedro convicto, ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Pedro teve ali a revelação de que Jesus ele era o Cristo, que ele tinha recebido aquela revelação. E partindo daquela declaração de Pedro, Jesus faz a afirmação profética mais poderosa sobre a sua igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ele edificaria a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, do Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles trazem, eles mostram, eles narram a confissão de Pedro, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Cristo. Mas só Mateus
narra esse momento profético mais poderoso da vida da igreja, em que Jesus declara que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Agora eu pergunto para você, por que Jesus levou seus discípulos para esse lugar, especificamente? Lá no norte de Israel, eles andaram muito. Por que Jesus foi lá para fazer essa declaração profética mais poderosa sobre a sua igreja? Exatamente porque aquele lugar era conhecido como as portas do inferno. E eu escrevo sobre esse lugar no meu livro, Fez-se Semelhante aos Homens, que é um livro de cristologia, que eu trabalho muito com ele no seminário, porque ele trata da encarnação de Jesus. E eu quero ler aqui um pedacinho do livro para você, vou dar spoiler, né? Do livro, que diz assim, sobre esse lugar. Jesus havia levado seus discípulos ao lugar que todos conheciam como portas do inferno, em Cesareia de Filipe, numa das nascentes do rio Jordão. Ali ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E aí, dou um espaço no livro e volto dizendo assim, voltando à pergunta de Jesus aos seus discípulos junto às fontes de Bânias, por que foi tão importante perguntar quem ele era para eles? Será que essa não seria uma interrogante com o propósito de introduzir um sermão com aplicações proféticas e práticas? Como Jesus era sábio! Ele não fazia nada sem propósito e sem intencionalidade. Logo, levar os seus discípulos para Cesareia de Filipe foi algo completamente planeado por ele para lhes ensinar sobre a sua identidade num lugar completamente improvável. Esse era um dos lugares mais paganizados de Israel. O rei Herodes I mandou erigir templos pagãos na cidade e a deu de presente ao seu filho Felipe II, que em homenagem ao imperador César Augusto, chamou a cidade de Cesareia de Filipe. Há uma cratera, ainda hoje, há uma cratera na rocha, formando uma caverna conhecida desde o Antigo Testamento como Baal Hermon e Baal Gade. Posteriormente, o nome ficou conhecido como Bânias por uma questão de não se conseguir pronunciar a letra P do nome árabe Pânias, nome dado em homenagem ao deus grego Pan, o deus dos bosques, dos rebanhos, dos campos e dos montes, porque naquela caverna sacrifícios vivos eram oferecidos. A sua figura era de um homem com cabeça de bode. Bodes eram sacrificados ali. Contam os historiadores que eles ficavam endemoninhados e começavam a dançar durante os rituais. Olha, os bodes ficavam endemoninhados e começavam a dançar durante os rituais. Pan, de onde vêm as palavras pandemônio e pânico, era também conhecido por gerar pânico nas mulheres, pois além de ser um terror, exigia que crianças fossem sacrificadas ali. Aquele era um lugar de extrema adoração pagã. Até hoje é possível ver os nichos que foram erguidos naquela cratera. Lá havia também o templo em homenagem a Nemefis, a deusa da vingança, e o templo de Zeus. Ali Pedro recebeu a revelação mais importante de toda a história e a recebeu diretamente do Pai. Ele respondeu a Jesus dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esta mesma declaração que a igreja está fundada e sobre ela permanecerá para sempre. A igreja não foi fundada sobre Pedro, mas sobre a declaração que ele fez sobre quem era Jesus. Levá-los até as portas do inferno, literalmente para declarar que nenhuma força maligna pode prevalecer contra a sua igreja, foi profético e especial. Na língua portuguesa, há uma diferença entre as palavras essa e esta. Essa denota certa distância, algo que está fora da posse de alguém. Já esta tem a ver com estar com. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava dizendo que era sobre a pessoa de Pedro que a sua igreja seria edificada, mas sobre ele mesmo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a pedra angular. O próprio Pedro, mais tarde, vai pregar sobre Jesus e vai declarar, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
fazendo referência ao que profetizou o salmista, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da mesma forma, ao escrever aos crentes da Ásia Menor, Pedro também declarou: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E Paulo, em 1 de Timóteo 3,15, diz que Jesus é a rocha sobre a qual a sua igreja está edificada. Ela, a igreja, é coluna e firmeza da verdade. Não vou ler o livro todo, mas esse pedacinho achei extremamente relevante para mostrar por que Jesus leva os seus discípulos naquele lugar especial que era conhecido como portas do inferno. Então eu não quero enfocar nessa manhã nem os 16 anos e nem, na verdade, edificarei a minha igreja, mas eu quero enfocar em algo estranho que são as portas do inferno. Há 3 verdades, irmãos, que nós precisamos de saber sobre as portas do inferno. Primeira verdade, a porta do inferno, ou as portas do inferno, é a porta da casa onde Satanás guarda os seus bens. Você já parou para imaginar, para pensar, para refletir, que portas do inferno seriam essas? E como essas portas, ou esses portões, eles seriam? Por que portas do inferno? E uma coisa que nós precisamos de entender é que Jesus fala que elas não prevalecerão. O que quer dizer que nós não devemos esperar que essas portas venham até nós e nós, como igreja, ficarmos sempre na defensiva. Não! A igreja está em posição de ataque. As portas do inferno não vão prevalecer porque a igreja é quem vai até lá. Mas eu já vou chegar aí. Agora, Jesus, ele falou sobre isso também em Lucas 11, 21. Jesus fala assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens, diga comigo, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, diga comigo, alguém mais valente do que ele, amarra-o, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Repete comigo, reparte os seus despojos. Então, o que eu entendo sobre esse lugar chamado de portas do inferno hoje? Que esse lugar tem um valente que fica ali guardando as portas para que ninguém entre dentro da sua casa, porque dentro da sua casa tem muitos bens. Então esse valente, claramente nós subentendemos na palavra de Deus que é o próprio Satanás. Ele é o próprio valente que está ali parado naquelas portas, guardando os seus bens. Irmãos, quais são os bens mais preciosos que existem numa cidade, numa nação? Quais são os bens mais preciosos que existem em todas as nações da terra? Eu sempre falo isso. Não são os seus monumentos. Não são as suas belezas naturais. Os maiores bens de uma cidade, de uma nação, são as vidas, são as pessoas. Jesus morreu não foi por coisas. Jesus não morreu pela natureza em si mesma. Ele morreu pelas pessoas. Para que a igreja de Jesus se posicione para trazer a todos para debaixo do senhorio de Cristo. Então Satanás tem guardado preciosidades, Satanás tem guardado vidas dentro da sua casa. E a sua casa é conhecida na Bíblia como o inferno. Mas nós sabemos que o inferno ainda não foi inaugurado. Isso aí é uma outra pregação que a pastora Karine vai fazer. Mas, irmãos, nós podemos subentender que a casa onde Satanás prende, o valente prende essas vidas, é o inferno. É um lugar de prisão. É um lugar de trevas, e eu posso afirmar que é o império das trevas. As portas do império das trevas. Porque Satanás não tem um reino, Satanás tem um império. Jesus tem um reino. Você está no reino, não está no império. Paulo fala que Deus foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse valente é Satanás que está guardando as portas do inferno, esse império das trevas, e ele tem lá
muitos bens. E assim como lá em Cesareia de Filipe, as portas do inferno, irmãos, continuam sendo um lugar que tem os mesmos propósitos. Hoje, 2025, nós, Igreja de Jesus, estamos também diante das portas do inferno, que tem um valente na porta, armado. A palavra do Senhor diz que ele usa uma armadura. Ele está ali guardando suas presas, seus prisioneiros. E sabe, as portas do inferno, elas são um lugar de resistência. Diga comigo, resistência. Não é fácil, porque são portas de bronze, que têm ferrolhos de ferro. Lugar de resistência, irmãos, a força humana não consegue derrubá-las. Os argumentos, a lógica humana não consegue derrubar essas portas. Nem uma boa música, nem uma boa pregação conseguem derrubar essas portas. É um lugar de resistência. As portas do inferno são um lugar de feitiçaria. Feitiçaria pesada. Guerra espiritual pesada. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque eu vi aqui. 2025, um ano de muita oração. Ainda colocou muita oração. É uma inspiração. É uma inspiração. As pastoras, toda vez que vão tomar pequeno almoço com as amigas, estão sempre em jejum, dá até raiva. E eu ainda tentei jogar seta, tanto quanto pude. Essa semana nós tivemos um pequeno almoço lá na minha casa, né? Que agora eu mudei para minha casa nova. Obrigado aos irmãos que oraram. Eu lembro que eu vim aqui e falei, ore pela minha casa. Aí elas foram lá e eu preparei aquele pequeno almoço, né? Com aquele bolo maravilhoso ali do Mercadona. Mercadona, você pode me patrocinar para eu falar do seu bolo, que é aquele gostinho de casa da avó, né? Aí preparei, pão de queijo. Eu vou falar não que vocês ainda estão em jejum, então eu não vou jogar seta, mas não. E elas? Só um chá. Porque elas entendem a guerra que elas estão enfrentando. Elas entendem os demônios territoriais que estão sobrevoando aquilo que elas estão tentando guardar para Deus. Lugar de feitiçaria, irmãos. E nossa conversa na mesa foi sobre níveis de batalha espiritual. E a Igreja de Jesus está tão despreparada para guerra espiritual que nós ainda estamos lutando com Jezabel, nós ainda estamos lutando com Balaão, nós ainda estamos lutando com o espírito de Absalão. Nós já estamos na guerra, irmãos, com Leviatã. É lá, é aqui, ó. Os demônios que estão presos lá no rio Eufrates já estão quase saindo de lá, irmãos. E nós estamos esperando que as portas do inferno venham até nós para nós nos defendermos. Não. Esse é um lugar terrível e nós precisamos nos posicionar. Você sabia que as portas do inferno são um lugar de rebeldia? Feitiçaria está ligada à rebeldia. Idolatria está ligada à porfia. E quantas vezes nós vemos no meio do povo de Deus rebelião? Isso é o que? Feitiçaria, diz a Bíblia. Porfiar uns com os outros é como o pecado da idolatria. Diz a palavra de Deus. E os piores pecados vêm da idolatria, você sabia disso? Os piores pecados, vai na palavra de Gênesis e Apocalipse, os piores pecados, eles vêm da idolatria. E a nossa nação, a nação de Portugal, ela está imersa e submersa nesse pecado, nessa profanação espiritual, nessa abominação, nessa prostituição espiritual. Por quê? Porque as portas do inferno ainda estão lá. Tem lá o valente. Portas do inferno, lugar de misticismo. Esse lugar lá em Israel, irmãos, ainda está lá. Ainda virou um ponto turístico. Lugar de altares. Lugar em que as mulheres tinham de levar seus filhos para serem sacrificados, porque os maridos as obrigavam. Lugar de pânico. Síndrome do pânico. Pânico, tudo. Panteísmo, tudo é Deus. Misticismo, a Igreja de Jesus cada vez mais envolvida com religiões orientais. A Igreja de Jesus cada vez
cada vez mais, irmãos, envolvida com, meu Deus, poder da mente. Nova era. Meditação transcendental. Aqui não tem isso não, em nome de Jesus, né? Mas de vez em quando eu vou em lugares aí que o povo está usando aquele olhinho contra o mal olhado. O povo usando aquela mão de Fátima aqui, a mãozinha aqui, ó, para espantar, não é? Tudo de ruim. Colocando sal grosso em casa. Que é isso? Misticismo. Portas do inferno. Agora, como nós vamos tirar de lá o valente? Como nós vamos, como igreja, já que nós estamos na ofensiva, como nós vamos, nos próximos 16 anos da Catedral da Família da CF Church, tirar o valente das portas do inferno, da margem sul, de Portugal, da Europa, onde o Senhor está levando vocês? Onde? Como? De que forma? E aí vem a segunda verdade sobre as portas do inferno. Que para entrar nessa casa é preciso primeiro amarrar o valente. Tem de manietá-lo. Tem de vencê-lo. E isso só acontece, Jesus disse, quando chega um mais valente do que ele. Quando chega um mais poderoso do que ele. Quando chega alguém que tem mais autoridade do que ele. Olha o que ele fala, Lucas 11 ainda no 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Pensa aí, aquele familiar que não conhece Jesus, aquele colega de trabalho, está tudo dentro da casa do valente. Seu vizinho que não conhece Jesus, o seu patrão que trata você mal, está tudo dentro dessa casa aqui. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, diga comigo, alguém mais valente do que ele. Amarra-o, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem é mais valente do que ele que chega lá nas portas do inferno e diga, agora eu vim aqui amarrar você, manietar você, tirar essa sua armadura, porque eu vou entrar agora na sua casa e eu vou tirar daí as vidas que você guarda. Jesus e a sua igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus com a sua igreja, que é cheia de autoridade no Espírito, que está sentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo, chega lá e vai amarrando, chega lá e vai dominando, chega lá e vai manietando. Irmãos, antes de nós trazermos as pessoas a Cristo aqui no mundo físico, nós as conquistamos nas regiões celestiais. Primeiro nós manietamos o valente. E eu quero dizer para você, você é mais valente do que ele. Não foi isso que o ministro de louvor falou, eu não desisto. Não, a gente olha para o diabo de frente e fala, eu não desisto. A minha igreja não vai parar. São só 16 anos, é o começo ainda do que Deus tem para fazer. Nós somos imparáveis, indesistíveis, porque nós estamos debaixo de uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde Satanás mantém as pessoas presas? Nas regiões celestiais. Você pode chamar para vir na igreja, você pode chamar para ir no pequeno grupo, você pode chamar para ir numa reunião, num chá. Se não orar primeiro e jejuar e colocar aquelas vidas diante do Senhor e pagar um preço, não adianta, irmãos. Porque Satanás traz o entendimento do incrédulo fechado. Eu não quero ser trágica, mas tem que ter um choque de realidade. Imagina Satanás com as suas patas sujas e imundas, segurando a cabeça das pessoas que você ama, que você conhece. É assim que ele faz. A palavra do Senhor diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E onde que nós vamos ganhar essa guerra? Aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Nós vamos resistindo o diabo. Nós vamos resistindo esse valente. Porque ele não tem a armadura de Deus, mas nós temos. Ele tem uma armadura que Deus não aprova, nós temos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, nós temos a espada do Espírito, nós temos o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação e nós temos os sapatos da preparação do Evangelho da paz.
Nós podemos ir, santificando a nossa vida, orando, adorando, congregando, obedecendo. Nós podemos ir, irmãos, porque chegou um mais valente. Diga assim, chegou um mais valente do que ele. Terceira verdade sobre as portas do inferno é que as chaves de autoridade contra essas portas estão nas mãos da igreja. Pedro, não era Pedro. Pedro, ele estava representando você e eu. A igreja católica tem uma chave que diz que é a chave de Pedro, né? Quando chove, foi São Pedro que abriu lá o céu e tal. Pedro teve chave? Teve. Porque Pedro era a igreja. Era uma pedrinha viva também nessa grande construção que tem como fundamento a pedra principal de esquina. Mas as chaves de autoridade que Jesus olha e fala, Pedro, eu te darei as chaves de autoridade. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa chave de autoridade, de governo e de comando o Senhor deu para a sua igreja. Não é Pedro. Jesus não disse edificarei Pedro e as portas. Não, edificarei a minha igreja. Então essas chaves de autoridade, irmãos, elas estão conosco. E o que acontece quando uma igreja se posiciona em Cristo, numa nação, numa cidade? Ela começa, quando ela se posiciona, ela entende. Ela começa a manietar o valente pouco a pouco. Ela vai entrando nessa guerra. E eu falei aqui, nós não estamos mais só em guerra com Jezabel, com Balaão, com Absalão e tantos outros espíritos, né? Aitofel, Saul. Não, nós já estamos na guerra dos últimos dias. É com Leviatã, Apolion. Demônios que estão saindo do Eufrates. Irmãos, nós estamos na era da inteligência artificial. Vai lá na inteligência artificial, põe o nome lá, pastora Karine Rezende. Eles vão falar coisa dela que nem ela sabe. Estava na mesa com uma família querida de amigos, aí eles brincaram lá que os filhos gostam do ChatGPT. Eu falei, gente, isso é do diabo. Aí pôs lá, Cindy Ângelo. Começou a falar um monte de coisa de mim que eu nem sabia, que eu era muito pobre. Ai, gente, falaram que eu era muito pobre. Eu era mesmo, mas por que tem que saber lá no ChatGPT que eu era muito pobre? Acho que vai falar que eu perdi 47 quilos. Será que vai? Vai, né? Ei! Olha, os nossos amigos aqui, Caetana, Paulo, os irmãos lá que foram para Israel, né, me deram maior força para eu fazer a bariátrica. Eu fiz, viu, meninas? Elas falaram, a Paula especialmente, faz, pastor, vai ser bom. Eu falei, não vou fazer não, eu não sinto paz. Não vou fazer não. Faz, pastor, faz, você vai ficar tão melhor de saúde. Não falaram que eu ia ficar mais bonita, mas que eu ia ficar, né, ter melhor saúde e tal. Aí um dia eu estou meditando no texto, né, que Jesus fala assim, se a tua mão direita te escandaliza, arranca e joga fora. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca e joga fora. Melhor ir para o céu sem um braço, sem o olho, do que ir para o inferno com um braço e olho, né? Aí eu falei, irmão, o que me escandaliza é meu estômago. Vou ter que tirar. Fui literal. Fui lá, falei, doutora, a minha nutróloga não é cristã, não. Falei, doutora, eu estou fazendo igual Jesus falou. Ela falou, olha, eu vou usar essa sua ilustração para os meus próximos clientes, pacientes. Pois é, tiraram meu estômago, ligaram esôfago no intestino. E olha, vou falar só para as meninas aqui, tá? Uma das coisas boas de perder 47 quilos é que eu consigo cruzar as pernas, gente. É bom demais. Quando eu vim aqui da última vez, já tinha feito? Já, né? Ou não? Não, então eu não cruzava a perna ainda. Agora eu sento ali, ponho a minha biblinha assim, com a caneta, e estou ouvindo a pregação e anotando. Olha que maravilha, gente. Bom, você que não fez e quer fazer, faça, porque é uma bênção. Eu poderia ter feito antes, se eu soubesse que era tão bom e teria tanta saúde. Agora, os resultados, voltando aqui, os resultados de uma igreja que se posiciona e toma as chaves de autoridade que Jesus lhe deu, os resultados são, diga comigo, avivamento. Mais alto, avivamento. Mais alto, salvação de almas. Oh, meu Deus, é o reino de Deus quem ganha, irmãos. Porque a igreja que move o reino de Deus. O reino de Deus é movido pela igreja. E a igreja é movida por pequenos grupos. E pequenos grupos são movidos pelas pessoas.
Nós precisamos de trazer vidas ao Senhor. E quando Jesus fala, quando o valente bem armado guarda a sua casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, amarra-o, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Olha que coisa linda. Nós já entendemos que os despojos são as pessoas. Então, o que significa esse repartir os seus despojos? Significa que aqui, a Catedral da Família, não vai caber toda a gente que vai ser salva. Aí vai chamar a Metodista Livre lá de Corroios e vai falar assim, olha, Cindy, tem umas pessoas que nós estamos ganhando para Jesus aí perto da sua igreja, aí em Corroios, nós vamos mandar tudo para aí, tá? Aí lá em Corroios eu vou ganhar um monte de gente que é daqui, de Montijo, Alcochete, dessa região aqui próxima. Olha, gente, vamos lá para a Catedral da Família e assim vai. Nós vamos ganhando alma nos evangelismos de rua. Onde você mora? Aí eu moro em tal lugar, eu conheço uma igreja lá, vai para lá. É como a pesca maravilhosa, que foi tanto peixe que eles tiveram de pedir outros barquinhos para virem ajudar. Vamos repartir os despojos, igreja de Jesus, porque nós temos a chave de autoridade para manietarmos o valente, para arrombarmos as portas da sua casa em nome de Jesus. E nós vamos viver o penúltimo maior grande avivamento, maior grande redundância, né? O penúltimo maior avivamento da história, porque nós não vamos ficar com os louros do maior avivamento da história, não. Você sabe quem é que vai operar o maior avivamento de todos os tempos? 144 mil jovens virgens, que vêm das 12 tribos de Israel, na grande tribulação. Nós já vamos estar com Jesus, eu creio, né? Nas bodas do Cordeiro. Mas o penúltimo grande avivamento, nós ainda estamos aqui para isso, irmãos. Nós chegamos no nosso turno, na nossa vez. E o Senhor diz assim, em Isaías 45, de 1 a 3, toma posse para a sua vida, para a sua igreja, pastores, tomem posse. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, assim diz o Senhor às suas ungidas, aos seus ungidos na CF Church, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante deles os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos, darei a você os despojos, darei a você os bens que estão dentro das casas do valente e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da CF Church, que chama você pelo seu nome. Toma posse para esse novo tempo na sua vida. Essa igreja que já virou uma moça, já é adolescente, que já caminha com suas próprias pernas, já se torna independente em tantas áreas. Toma posse. Está chegando a maioridade. E a igreja de Jesus é poderosa, irmãos. E olha o que eu anotei aqui. A igreja não é substituição de Israel. A igreja não é uma denominação, a igreja não é um prédio, a igreja é edifício espiritual de Deus, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é o ramos da oliveira, sacerdócio santo e real, é reis e sacerdotes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e a coluna e firmeza da verdade. Quando eu era menina, nós cantávamos na nossa igreja uma canção que dizia que a igreja é a Rebeca de Isaac. Vocês conhecem? Não, é lá do Rio de Janeiro, até o irmão cantava. Rebeca de Isaac, olha que poesia, que profecia poderosa. Eu já estou terminando. Diz assim, se é queimada pelo sol da justiça, ela é morena. Se são tantos como a areia da praia, não é pequena. Se ela ensina o caminho para o céu, ela é gloriosa. Se ela luta e combate o pecado, é corajosa. Se ela cura em nome de Cristo, ela tem poder. Se Jesus está no meio dela, vai vencer. O inimigo procura se aproximar para tentar detê-la e fazê-la calar. Mas quem se cala é ele, Jesus Cristo noivo, com ela está. E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus, ela é escolhida, é muito mais. E quem é ela? O que ela faz? Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama a paz.
Agora a última estrofe. Se ela ama como a Bíblia ensina, ela é amorosa. Como essa igreja aqui. Se ela faz como a Bíblia quer, ela é vitoriosa. Se ela crê no poder do sangue vertido em dor, ela é salva, é eleita, é noiva do Senhor. É a igreja. Irmãos, ninguém pode contra a igreja. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha aceitado Jesus com 10 anos, mas mais ou menos com 14, 15 anos, eu estava na mesma congregação onde eu recebi Jesus numa quarta-feira. O nosso culto na congregação era quarta-feira. Chovia muito. Uma igreja pequenina, devia de caber lá 30, 40 pessoas. Não era igreja mãe, não é? Era congregação. E eu lembro que chovia, nós tínhamos telhado, dava para ouvir muito a chuva. E eu sentada lá vi que um homem entrou, acabou a luz. Eu lembro de como se fosse hoje, acabou a luz. E um homem, que eu não vou citar o nome dele, não é? Um homem entrou por trás da porta, lá de trás, entrou por trás, levou uma garrafa de cachaça, para os portugueses, o bagaço. Colocou uma vela naquela garrafa, com o bagaço dentro, com a cachaça dentro, e acendeu e foi embora. Eu vi quem fez isso. Depois os irmãos viram, porque como não tinha luz, viram a vela acesa, foram lá e tiraram, oraram e tal. Irmãos, uns 2 dias depois, estou falando isso diante de Deus, uns 2 dias depois, eu estou andando esse senhor, ele tinha um bar. E eu estou andando perto do bar dele, quem eu vejo deitado no chão, com os miolos todos para fora? Aquele homem. Alguém assassinou aquele homem, deu um tiro na cabeça. E ele morreu ali perto da igreja. Uns 30 metros ficava a congregação. Não mexe com a igreja. Saulo, no caminho para Damasco, ele entendeu o poder que tem a igreja de Jesus. Que quando ela é perseguida e afrontada, é o próprio Jesus, porque ele é cabeça da igreja. Saulo, por que me persegue? Mas eu não persigo. Persegue? Você me persegue. Você persegue o meu corpo, você persegue a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero orar